Amados irmãos e irmãs, hoje sexta-feira, 24ª semana do Tempo Comum, meditemos o Santo Evangelho que está em Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Na passagem de hoje, São Lucas nos mostra o grande trabalho evangelizador de Jesus e dos seus discípulos. Diz ele: Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele. E relata ainda o evangelista que em seu ministério, Jesus e os apóstolos eram acompanhados por algumas mulheres que os ajudavam com os bens que possuíam. E o que ocorria naquele tempo com Jesus e os seus discípulos deve ocorrer com a igreja que continua no mundo o ministério evangelizador de Jesus. Então, como aquelas mulheres ajudavam o Senhor com os seus bens, os fiéis, aqueles que hoje creem e seguem Jesus, devem também ajudar a igreja com os seus bens, especialmente através do dízimo. E a própria Bíblia nos ensina isso. No livro de Números 18, 21, diz que quando o povo de Israel, com suas 12 tribos, entrou na terra prometida, esta foi repartida entre as tribos. Porém, a tribo de Levi, que era a dos ministros de Deus, não recebeu nenhuma terra em especial como herança. A sua parte seria o dízimo de todas as demais tribos. Assim diz o Senhor: quanto aos levitas, dou-lhes como patrimônio todos os dízimos de Israel pelo serviço que prestam na tenda da reunião, ou seja, no culto a Deus. Assim também, no novo povo de Deus, que é a igreja, existe, por assim dizer, uma tribo da qual faz parte os ministros de Deus, que são elevados à dignidade sacerdotal e são responsáveis pelo templo e pelo culto a Deus. E como na antiga aliança, na nova, inaugurada por Jesus, cabe também a eles receberem o dízimo de todo o povo fiel a Deus. Porém, se por um lado a palavra de Deus legitima o dízimo como um sustento do culto e da igreja do Senhor, por outro, mostra que há falsos pastores que fazem das ofertas e dos dízimos fonte de lucros para si. Diz São Paulo na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 5. Homens com mente corrompida e privados da verdade, que fazem da piedade assunto de lucro. Estes, dos quais fala São Paulo, usam da pregação da palavra de Deus para enriquecimento próprio. E como é atual esta palavra, meus irmãos? Quantos falsos pastores, fundadores de seitas disfarçadas de igrejas e até mesmo sacerdotes da verdadeira igreja do Senhor, santa e católica, que se enriquecem com o dízimo e as ofertas dos fiéis. Portanto, a palavra de hoje exorta aos fiéis leigos para que não deixem de socorrer com os seus bens materiais a igreja do Senhor em suas necessidades e em sua missão de continuadora do ministério de Cristo. E exorta também aos levitas de hoje, ou seja, a nós sacerdotes, aos bispos, a sermos extremamente honestos e retos no uso dos dízimos dos fiéis. Jamais podemos fazer da pregação e do culto a Deus um negócio, tornando-os uma fonte de lucro e de enriquecimento próprio. Isso não seria somente um ato vergonhoso de desonestidade, mas também um ato terrível de sacrilégio, uma vez que lidamos com realidades sagradas.
Então que você, meu irmão e minha irmã, não deixe de socorrer a Igreja do Senhor com o dízimo, com as suas ofertas. E que nós, sacerdotes, nós pastores, os levitas de hoje, sejamos sempre mais retos e honestos com aquilo que recebemos para o sustento da Igreja e do nosso ministério. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.